Pode abrir aí. Olá! Hoje é 10 de fevereiro de 2024. Eu quero dizer à população, os meus seguidores no YouTube e no Facebook e também no Telegram, que estão a me ouvir, que a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, surpreenderá a humanidade. Por quê? Porque não sou um homem qualquer. As pessoas estão querendo aqui no mundo um semideus. Não é assim. Acontece que os tradutores da Bíblia, eles consumiram com a verdade. E por eles terem escondido a verdade, manipularam a população mundial. Porém, eles tiveram que usar parte de verdades no livro chamado Bíblia, senão não tinha como enganar a população. É aquela coisa, um pescador, para se pegar o peixe, ele tem que colocar isca no anzol. De outra forma, não vai conseguir. Então, o que acontece? Eles tiveram que pegar partes de verdades e misturar no livro que eles fizeram, chamado Bíblia. Senão, não tinha como enganar a população mundial. Então, colocaram na Bíblia uma série de mentiras. Uma delas é dizendo que o Messias viria nas nuvens, né? Escreveram lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e aí encontraremos com ele nos ares. E se inventaram. Isso inventaram. De que forma que o Pai, que criou todas as coisas, vai se manifestar no meio de uma população de forma... Uma população que está toda errada, toda na contramão, vindo alguém lá de cima, puro e perfeito, no meio de vocês, não ficava um vivo se isso acontecesse. Isso inventaram. Arrebatamento da igreja inventaram. Observa que algo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos, né? Capítulo 17. Que algo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. E nem aceita ser servido por seres humanos. Então, isso inventaram. Então, as pessoas viveu a vida inteira esperando um Deus, um semideus, vindo nas nuvens aí. Isso inventaram. Agora, veja bem, eu digo a vocês que quando eu era novo, eu estava fazendo uma roça lá em Minas Gerais, ali puxando enxada em extrema pobreza financeira. Aí, eu sozinho ali, trabalhando, eu ouvi uma voz interna que falou comigo. Eu recebi, antes disso, uma força, uma capacidade enorme.
O sol estava quente e corria no meu rosto um suor gelado. Então, o que acontece? Ali, eu ouvi a voz interna. Eis meu servo, vou te levantar no mundo. Eu vou te usar no mundo para fazer a maior obra desse mundo. E essa roça você não vai colher. Logo em seguida, aparece o meu irmão vindo de São Paulo e chegou lá, me viu lá naquela pobreza, naquela miséria, disse a mim: "Ah, meu irmão, vamos embora para São Paulo? Isso aqui não tem futuro." Vim para São Paulo, eu, a mulher e os meninos na época. A mudança veio no bagageiro do ônibus, os panos de bunda. Não tinha nada, pobre. Chegando em São Paulo, incentivado pelo pessoal da Assembleia de Deus, eu entrei na aula de teologia bíblica. Ali me apelidaram do irmão 10, que eu tirava 10 em quase tudo. Daí, eu me prontifiquei a ficar em jejum, sem comer e sem beber, 3 tempos claro e 3 tempos escuro, que o povo chama de dia e noite. E aí, quando eu estava ali, isolado em um cômodo, lendo a Bíblia, eu li uma passagem que fala de Mardoqueu na Bíblia, e ao ler aquela passagem eu fiquei emocionado com aquela história e comecei a chorar sozinho naquele lugar. Aí eu ouvi uma voz meiga e suave e disse para mim: "Eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada." Ok. Aquilo não me abalou. Eu me lembro que naquele momento eu me levantei da cadeira onde estava sentado lendo a Bíblia, depois do choro, e dei uma saidinha para, assim, de frente a onde eu estava, avistei a rua. Quando eu avistei a rua, lá é beira-mar, beira de praia, as mulheres colocam canga, uma canga apenas, né? E eu avistei uma mulher loira, bonita inclusive, o bico do peito dela, dos seios dela, estava só pintado, ela estava sem sutiã, apenas com a pintura nos seios, enrolada apenas em uma canga. Quando eu, que tinha acabado de chorar, que tinha acabado de ouvir a voz do mensageiro Deial dizer que na Bíblia tinha coisa errada, eu tinha acabado de sair do choro, que eu olho na rua, ia passando aquela mulher loira e linda, de forma aparente. Ali, o tempo claro, né? Era cedo, do tempo que o povo chama de dia, eu vi ao entorno daquela loira, em volta dela, um abismo, um buraco enorme. Era feio. E ele era infinito, eu fiquei sabendo. De longe, assim, onde eu estava, eu vi a rua, vi a mulher, e vi a mulher na beira daquele abismo. E aí eu fiquei sabendo que já ela ia cair dentro daquele abismo.
ela estava na beira dele e ela ia cair naquele abismo. Chorava, e eu comecei a chorar de novo. Eu chorava, porque eu sabia que eu não tinha como fazer nada por ela. Quando eu digo a vocês que eu sou um enviado do Pai no mundo, eu não tenho uma prova, 2 provas, 10 provas. Eu tenho uma série de provas materiais. Uma outra feita, eu indo para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu era professor da escola dominical, eu ia com a Bíblia embaixo do braço, de paletó e gravata, de novo. Eis meu servo. O nome Jesus não é verdadeiro. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu estava indo para a igreja eu fui, aquilo não me abalou, eu ficava calmo, tranquilo, não comentava a ninguém. Inclusive, essa cena que eu ouvi